Podcast Aviva-nos, uma geração que ainda queima por Jesus. Olá, avivados! Que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Eu sou Rebeca e sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Aviva-nos. Bom, no último episódio eu falei sobre a graça de Deus e sobre o que a graça de Deus nos trouxe. E nesse episódio eu quero continuar falando sim sobre a graça, mas em outros sentidos. Então o texto que eu escolhi está lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 14, que diz: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando basicamente o quê? A gente, depois que Jesus veio e trouxe a graça, todos passaram a não ficar mais debaixo da lei, né? E eu falo debaixo da lei, da história que eu trouxe também no podcast passado, sobre que os judeus tinham que sacrificar animais para ser perdoados os seus pecados. E a gente não tem mais isso, né? Depois da graça, a gente não é mais debaixo daquela lei. E ele fala, só porque vocês não estão debaixo desta lei, que vocês vão pecar à vontade porque vocês estão debaixo da graça? Sabe, só porque vocês estão agora no tempo da graça que vocês podem pecar à vontade? E ele fala, não, de modo nenhum. Porque nós escolhemos agora ser servos de Cristo. E mesmo que estamos debaixo da graça, nós temos que obedecer a Cristo. E Cristo continua sim sendo contrário ao pecado. Tá, Rebeca, mas a gente não é perfeito, a gente peca, sim, a gente peca todos os dias. Mas nós temos que lutar contra o pecado todos os dias. Entende? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Não é porque vocês estão debaixo da graça que acabou esse negócio que vocês podem pecar, porque a graça de Deus cobre o seu pecado. Não, não é isso. A graça de Deus, sim, ela traz a misericórdia de Deus para Ele te perdoar todas as vezes que você peca e se arrepende. Mas a graça não é um passe livre para a gente ficar pecando e indo contra a vontade de Deus. Muito pelo contrário, é porque a gente tem a graça que a gente deve buscar a santificação em Cristo. Entende? Então aqui quando ele fala que nós somos servos de Cristo, e aí ele fala, vocês têm que escolher de quem vocês vão ser servos. Ou vocês serão servos do pecado que traz a morte, ou vocês serão servos da obediência que vai te trazer a justiça. E aí a gente tem que decidir de quem nós vamos ser servos, a quem nós vamos obedecer. Estamos sim debaixo da graça, mas você quer ser servo do pecado ou você quer ser servo da obediência? Porque o pecado ele leva à morte. A obediência leva à justiça. Então é uma decisão que nós temos que fazer. Onde que nós estamos dentro dessa história? Onde que você está? Onde que você vai escolher? O que você vai escolher? Sabe, não é porque a graça de Deus nos alcança sim, a misericórdia de Deus nos alcança todas as manhãs, que nós podemos ficar por aí fazendo o que nós queremos, né? Inclusive a palavra de Deus ela fala, inclusive foi o apóstolo Paulo que falou, que tudo é permitido, que nós podemos fazer tudo, mas que nem tudo nos convém. Ou seja, você pode fazer tudo, mas cada coisa que você faz, ele te traz uma consequência. Então você, antes de fazer, você tem que pensar, aquilo ali me convém fazer? Eu tenho que fazer aquilo? Eu sou obrigada a fazer aquilo? Ou não? Então é isso que nós temos que ter em mente. Entende? A graça de Deus sim te alcança.
E é porque ela te alcança que você precisa buscar a santificação em Cristo. E não parar de pecar porque você tem medo do inferno. Mas parar de pecar porque você ama tanto a Jesus que você quer lutar contra o pecado e fazer apenas a vontade de Cristo. Tá bom? Então, esteja com esta palavra no seu coração. Sabe, gente, eu falei isso no último podcast. A graça de Deus custou um preço muito alto de sangue. Sabe, não coloque ela como se fosse qualquer coisa. Não coloque a graça como se ela fosse sua empregada, que você vira e fala assim: Graça, pequei, bora me perdoar de novo aí, porque não dá pra ficar assim. Não, gente. A graça de Deus é algo lindo. Então, valorize a graça de Deus. Mais uma vez eu digo, valorize a graça de Deus, porque ela custou muito caro. Muito, muito caro para salvar a minha e a sua vida. Então queiram sim ser servos da obediência, queiram sim estar voltados para a justiça. Queiram sim estar com seus olhos tão focados em Cristo que o pecado na nossa vida possa se tornar apenas realmente um acidente. E que a gente possa sempre estar consciente de tudo que estamos fazendo, pedindo perdão a Deus, se arrependendo, deixando as nossas práticas pecaminosas para que nós possamos ser alcançadas por essa graça que é tão maravilhosa. Tá bom? Eu gostaria de orar por você que está assistindo esse podcast até agora. Então feche seus olhos aí onde você está e vamos orar ao Pai. Deus, eu oro por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, ouvindo esse podcast, que o Senhor venha abençoar cada pessoa, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha colocar no nosso coração um entendimento sobre o que é a Tua graça e que nós possamos ter a dimensão que a Tua graça não custou um preço barato, mas que a Tua graça custou o Seu próprio Filho Jesus. Que nós possamos, ó Deus, todos os dias escolher ser servos da Tua obediência. Que possamos escolher todos os dias, ó Deus, o caminho estreito, o caminho da cruz, ó Deus. Que possamos, ó Deus, largar as nossas práticas pecaminosas. Que possamos todos os dias entender que é por amor a Ti que nós não pecamos. Que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus. Que o Senhor venha colocar em nós o discernimento, ó Deus, e que possamos fazer a Tua vontade todos os dias, ó Pai. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida de cada um e a semana de cada um, no nome de Jesus. Amém. Então é isso, galera. Para você que está assistindo aqui o vídeo no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações, tá bom? Deixe o seu like aqui, comenta o que o Senhor falou ao seu coração no vídeo, tá bom? Nós também temos o perfil no Spotify, tá? O perfil se chama Aviva-nos com Rebeca e lá todos os podcasts que vocês estão vendo aqui estão sendo postados lá em forma de áudio, então pode ouvir também, pode seguir lá no perfil, tá bom? Compartilhe para o máximo de pessoas que você conseguir, tanto o vídeo quanto o podcast lá no Spotify, para que mais vidas sejam alcançadas através da palavra de Deus, tá bom? Podem me seguir também nas minhas redes sociais, o meu Instagram é @rebeca_rosapb, tá bom? E que o Senhor te abençoe. Obrigado por estar aqui comigo e assistir mais um podcast. O Senhor abençoe sua vida e até semana que vem.